Oi, eu sou Ivy de Oliveira, esse é o meu lugar de fala. Hoje eu tô um pouquinho rouca, mas hoje nós vamos conversar sobre Floral de Bach. floral de Bach. Então, se você já gosta desse assunto, quer saber um pouco mais sobre a minha experiência de usuária de floral de Bach e também de terapeuta de floral de Bach, já clica aqui também, segue a gente aqui nesse canal, já comenta o que você acha sobre esse assunto, que hoje o tema vai ser bem bacana, certo, Gustavo? Certo? Então vamos lá. Então, já quero pedir desculpas pela minha voz, vou tentar deixar o áudio aqui o mais alto possível, mas nos últimos dias peguei um pouquinho de rinites e sinusites e etc. Então acabou que eu fiquei um pouquinho rouquinha, mas isso não vai impedir, não vai me impedir de fazer este vídeo, porque esse é um assunto que é um pouco polêmico e eu acho que ele precisa ser esclarecido, né? Principalmente porque muitas pessoas que são usuárias de remédios alopáticos, aqueles remédios que vendem nas farmácias, né, que os médicos tradicionais eles recomendam, acabam descredibilizando, não acreditando nas terapias florais e também na terapia da homeopatia, que no caso a homeopatia nem é uma terapia, é uma medicina mesmo, né? Acabam descredibilizando porque questionam muito a questão da comprovação científica, se realmente é um placebo, né, ou não. Então eu fiz algumas pesquisas, além das que eu já conhecia, e eu achei bacana trazer isso para vocês também, espero que vocês gostem, então vamos lá. Primeiro de tudo, Edward Bach. Esse cara, ele nasceu na Inglaterra em 1886, se eu não me engano, e desde sempre ele gostou muito desses temas relacionados à cura, à medicina. Então logo quando ele pôde adentrar na universidade, ele foi estudar medicina, depois ele foi se tornando bacteriologista, patologista, e foi dentro desses assuntos que ele gostou mais de estudar. Ao mesmo tempo, ele sempre teve uma saúde muito frágil e ele começou a pesquisar outras formas de cura, né, para complementar essas que já eram conhecidas. Imagina-se que em 1886, né, a gente não tinha uma medicina super, hiper, mega tecnológica, talvez como hoje a gente tenha, né? Não sou desta área, mas eu acredito que em 1886 a gente estava ainda estudando vacina, né, e outras coisas, que era o que ele estava fazendo. Então, quando ele ficou bem doente, ele foi diagnosticado com 3 meses de vida, ele resolveu se aprofundar muito nas pesquisas para outros tipos de terapias. E nessa época ele descobriu o conhecimento do Samuel Hahnemann, que é o cara que fundou a homeopatia. Ele já tinha pensado outros tipos de medicina 150 anos antes dele, e ele ficou bem impressionado. Falou, caramba, 150 anos antes de mim esse cara já pensou em uma outra modalidade mais leve, né, de terapias e não tão pesada quanto a alopatia, então eu vou me aprofundar nesse assunto. Porque o que aconteceu com o Bach? Ele começou a perceber pelos pacientes que ele atendia que cada pessoa respondia diferente às doenças e aos medicamentos, né? Então ele começou a observar que existiam determinados tipos de grupos de pessoas que eram muito parecidas, e essas pessoas que eram muito parecidas na sua personalidade respondiam do mesmo jeito a doenças e terapias. E assim foi. Então ele pensou, putz, né, se eu estou buscando vacinas, vamos tentar fazer vacinas relacionadas a isso. E estudou mais o temperamento das pessoas. Quero deixar também, colocar aqui, que nessa época ele criou 7 tipos de vacinas também para ajudar a curar as pessoas, baseadas nas bactérias do intestino. Olha que interessante. Porque como ele estava estudando homeopatia, e a homeopatia ela é baseada na semelhança, semelhante, cura semelhante, então ele pensava assim, na homeopatia pensa-se assim, né? Então um veneno de cobra cura uma picada de cobra. Bactérias intestinais curam problemas intestinais, e assim por diante. Só que aí ele começou, por pesquisas pela área dele, começar a observar a característica de algumas plantas em relação ao temperamento humano. E ele começou a fazer isso olhando as flores. Então ele observando a característica de algumas flores, o temperamento de algumas flores, ele pensou que se essas flores entrassem em contato, né, as essências delas entrassem em contato com o ser humano,
poderia influenciar o seu comportamento. E foi aí que ele começou a se basear em duas plantas, se não me engano, que foi a Mimulus e a Impatiens. Pelo nome, inclusive, né, porque cada planta já tem um nome que é meio humanizado, né, em algumas partes do mundo, outras não, né, mas tem algumas plantas que têm um nome muito humanizado. Por exemplo, a Impatiens, uma planta que chama impaciente, será que ela não tem nada a me acrescentar para quem é impaciente, para quem é ansioso, né? Então ele pegou essas duas plantas e começou a testar em um grupo de pessoas que tinham essa característica e, surpreendentemente, ele obteve resultados. E aí ele começou a pesquisar outras plantas e aí esse tipo de terapia começou a ser ampliada. E aí, quando chegamos nos anos 30 já, ele conseguiu realizar o objetivo dele, que era sistematizar esse compêndio de 38 essências florais, que são as plantas, as flores principais, claro, da região da Inglaterra, onde ele nasceu, onde ele conseguiu fazer essa pesquisa, e que ajudariam as pessoas a se curar de suas patologias. Lembrando também que, para o Eduard Bach, as pessoas elas não adoecem por adoecer. Existe primeiro um adoecimento psicológico, psíquico, emocional, às vezes espiritual, e isso vai refletindo no corpo. Então o objetivo dele não era simplesmente curar a dor de cabeça de alguém, mas era curar a causa daquela dor de cabeça daquela pessoa. Se a pessoa tem sempre problemas recorrentes, pânicos recorrentes, então ele não queria dar um remédio para só acalmar a pessoa num acesso de pânico. Ele gostaria de curar a causa daquele pânico da pessoa. Para isso ele buscava o máximo de características possíveis nessas plantas que se assemelhassem. Ele, na hora de formular os medicamentos, ele não fez da mesma maneira que a homeopatia faz. Então ele fez pelo método solar. Então ele observava que quando amanhecia tinha os orvalhos, né, o orvalho, né, da manhã, as gotinhas de água, e aí, de acordo com a reação, né, com os raios de sol, aquela essência ela ficava mais potente. Então ele começou a fazer essências florais a partir de água, à base de água, e por isso muitas pessoas descredibilizaram, inclusive, né, porque falaram assim, você vai tomar um remédio à base de água? Então toma água, né? Mas, tirando os descrentes de lado, ele começou a fazer esse tipo de cultura e criou então 38 essências florais. Quando ele terminou de criar essas essências florais, ele faleceu. O Bach faleceu com 50 anos. Lembrando que ele tinha já tinha uma doença, algumas doenças, ele tinha a saúde muito debilitada e ele acreditava que o ato dele, a missão dele de buscar essas curas para as pessoas era o que fazia ele vivo, o que tornava ele vivo. Veja como as crenças são poderosas. E quando ele terminou de encontrar, ele deliberou para as pessoas que trabalhavam com ele que continuassem a pesquisa em relação àquelas essências, que a casa onde ele morava se tornasse um instituto para pesquisas e cursos e estudos a respeito dos florais de Bach, e ele faleceu. Então ele deixou esse legado para as pessoas lá do Instituto Bach Center em Belmont, na Inglaterra, onde qualquer pessoa, leiga ou não, pode ir lá conhecer e qualquer pessoa pode fazer os cursos e etc, né? E aí vamos para se funciona ou não, se, né, tcharará, se vale a pena, né? Eu conheci as terapias florais em 2005, quando meu filho nasceu. E lembrando também, eu gosto de falar lembrando, lembrando que, quer dizer, lembrando pra mim, né, porque vocês não sabem, que eu sempre fui uma criança que usou muito homeopatia, porque eu nasci com diversos problemas respiratórios, então eu precisei fazer muito uso da alopatia, então de injeções, de muitos medicamentos, de inalações com medicamentos fortes. Então chega um momento que o corpo da criança fica debilitado de tantos medicamentos fortes. Então me foi de criança orientado que procurasse homeopatia e, coincidentemente ou não, diversos problemas que me causavam os meus problemas respiratórios foram, né, eliminados e curados por conta do tratamento homeopático. E aí não era só esse tipo uma rinitezinha e sinusite que nós estávamos falando. Estávamos falando de problemas de pulmão, coisas de pneumonias recorrentes, coisas muito sérias. E depois do tratamento com homeopatia, até os 18 anos eu não tive nenhum problema. Quando eu tive 18, eu lembro disso, porque eu estava na universidade
E tive que recorrer novamente à homeopatia. E as minhas crises máximas, acho que não tenho, assim, às vezes, muitas vezes, acontece o que está acontecendo hoje, que eu estou rouca, mas isso é muito raro de acontecer. Então eu credibilizo bastante as terapias complementares para ter diminuído essas questões. Não tomei vacinas alopáticas depois, mas os tratamentos que para mim foram bons foram os alternativos. Então, quando em 2005 meu filho nasceu e eu estava estudando pedagogia, eu resolvi também fazer um curso, já que eu já tinha vivências dentro de centro espírita, com tratamentos espirituais, com curas espirituais, eu quis pesquisar alguma coisa relacionada para que eu aprendesse e pudesse aplicar para outras pessoas, que não fosse dentro de um centro espírita, e achei o curso de florais de Bach à distância. Na época, os cursos à distância, em 2005, não eram pelo computador, porque eu não... né? E eles vinham uma apostila pelo correio, tipo o Instituto Universal Brasileiro. Eu estudei ali, ó, a apostilinha até ganhar meu diploma, que eu tenho diploma de floral de Bach. E aí comecei a me aplicar e auto-aplicar. Nossa, agora acabei de perceber que eu falei das 38 essências, mas eu não expliquei, né, as 38 essências e os 7 grupos. Então, peraí que eu vou falar. OBS. Né? OBS, óbvio, a gente abre um parênteses, o Gustavo vai me lembrar se eu esquecer e a gente vai voltar. Então, em 2005 eu comecei esse curso e eu comecei a me auto-aplicar com floral, e eu tive realmente e tenho muitos resultados com floral. Mas assim, antes de explicar também quais os resultados, então eu vou explicar agora direitinho as 38 essências e os grupos. Então, na pesquisa do Bach, ele definiu os grupos em 7 grupos diferentes. Então eu vou dizer aqui certinho, ler, né, para não contaminar vocês com informações equivocadas. Então, os 7 grupos são pessoas que sentem medo, pessoas que sentem insegurança, falta de interesse no presente, solidão, hipersensibilidade a influências, ideias, isso externas, né? Desalento e desespero, preocupação excessiva com os outros. Além desses 7 grupos, ele também criou um remédio que é o Rescue Remedy, que é um remédio com 4 ou 5, se eu não me engano, acho que são 4, porque toda a base do Bach são 4 essências e 4 elementos vibracionais, etc. Que são, então, essências que ajudam em situações de emergências. A pessoa sofreu um ataque, um acidente, foi assaltado, ficou com medo, teve uma queda, ficou assustado. Então, é um medicamento de emergência para as pessoas também se recuperarem rapidamente, né? Então, voltando aos 7 grupos. Então, cada 7 grupos tem uma quantidade de florais que estão abaixo dele. Então, por exemplo, para as pessoas que sentem medo, a gente tem o Rock Rose, que ajuda no medo extremo, no terror e pânico e em emergências graves. A gente tem o Mimulus, que eu falei pra vocês no começo, que é medos e temores de coisas conhecidas, né, de doenças, de escuro, medo de alguma coisa simples, né, que é facilmente identificável. O Cherry Plum, que é um medo do descontrole total, emocional, medo de perder o controle, né, quando a pessoa fica extremamente assustada, as pessoas podem cometer suicídio ou assassinar alguém, é uma coisa desesperada, né, então é um remédio para esses casos. Inclusive para doenças mentais seria talvez um medicamento indicado também. O Aspen, que é para um medo vago, indefinido, que você sabe aquela sensação que vai acontecer alguma coisa e você não sabe de onde vem, aquela intuição, né, negativa, então é para esses tipos de medo. E o Red Chestnut, que é a preocupação ou medo que aconteça algo de ruim com alguém que você conhece, né, então esses florais são do grupo do medo. Temos também então o grupo da insegurança. Então a gente tem o Cerato, que é para aquelas pessoas tipo librianas que não sabem se compra uma blusa rosa, uma blusa azul, se quer ir para a direita ou para a esquerda, que restaurante você quer comer, não sei. Então para essas pessoas indecisas. O Escleranthus, é verdade, o Cerato precisa da confirmação dos outros. E o Escleranthus é para essa hesitação entre duas opções. Eu sempre confundo o Cerato e o Escleranthus. Então o Cerato, aquela pessoa que não confia na sua voz interior, que sempre pergunta para os outros o que fazer, né? Então, tipo, Gustavo, que filme que eu assisto? Aí ele fala, né? E o Escleranthus é aquela pessoa que fica sempre nessa indecisão de tudo na vida, os librianos, no caso.
O floral gentian, que é para aquela pessoa que está desanimada, que fica facilmente desencorajada quando alguma coisa dá errado, fica já, né, insegura se continua ou não, perdeu a fé e etc. O gorse, que é um floral que já para um desânimo muito grande e que desistiu de lutar. Então a pessoa às vezes está sofrendo uma doença muito grave e acha que não tem mais sentido viver e etc. Hornbeam, para aquela pessoa que tem insegurança em relação à sua energia para realizar trabalho e as obrigações, mas tem energia para o prazer. Então é aquela pessoa, aquele floral pro preguiçoso, né? Que pro trabalho não tem, né? Não vamos. Mas se for para assistir um filme que gosta, se for para ir comer um chocolate na esquina, tem aquela energia, né? Então, para essas pessoas, é o Wide World, que é para aquelas pessoas que estão em incerteza no momento de uma escolha, sei lá, de vestibular, por exemplo, de carreira, vocação, aquela questão do propósito que a gente fala aqui também, então para esse tipo de pessoa. E a gente vai para o outro grupo, então, que é a falta de interesse no presente. Então a gente tem o Clemats, que é para aquelas pessoas sonhadoras demais, que vivem pensando no futuro, que idealizam demais tudo, mas acabam não fazendo nada. O Honeysuckle, que é o contrário, né? Então é para aquelas pessoas que vivem naquela nostalgia, de que na minha época que era melhor, ai, se fosse como antes, sabe? Aquelas pessoas saudosistas que têm saudade até da épocas ruins, né? Tipo, tem gente que tem saudade da época da ditadura, não é? Que acha que era melhor. Para essas pessoas, Honeysuckle, quem sabe, né? Perceber que não era tão melhor assim. White Rose, para pessoas que sentem apáticos e resignados e não se esforçam para uma melhora, né? Não querem lutar por mais nada. A Olive, né? Para quem está no estado de exaustão, de completo esgotamento físico e mental, falta de energia vital. White Chestnut, para aquela pessoa que tem pensamentos muito conturbados e fica com aquele pensamento fixo o tempo todo e não consegue relaxar, tormenta mental, inclusive para quem tem dificuldade de meditar, né? O White Chestnut, ele é muito bom para isso. Mustard, que é para quem tá com uma tristeza extremamente profunda, melancolia súbita sem explicação. E o Mustard, só por curiosidade, foi a última essência floral que ele descobriu. Legal. Chestnut Bud, ele é aquela pessoa que não aprende com as experiências. Sabe aquela pessoa que pede desculpa pra você a vida inteira, mas nunca entende que tem que mudar, onde tem que mudar, como melhorar? Conhece, todo mundo conhece, Gustavo conhece, eu conheço, todo mundo conhece. Quando você estuda os florais, a gente identifica ele como aquela pessoa da época do disco, né? Quando o disco tá riscado, que quando você coloca um LP e tem a agulha e o disco tá riscado, fica pulando na mesma faixa, não sai do lugar, né? Igual quando você usa um CD para os mais novinhos e o CD fica pulando também porque tá riscado. Então essas pessoas de disco riscado aí que não saem do mesmo lugar, Chestnut Bud, para aprender com as experiências, para parar de errar os mesmos erros, né? Não é que você não vai precisar errar mais, mas que você possa errar com erros diferentes, né? Porque errar sempre do mesmo jeito, né? No mesmo lugar, né? É meio, né? Vamos lá. Próximo grupo, solidão. Então, para as pessoas que sentem solidão, ele tem 3 florais. O Water Violet, que é para aquela pessoa que é mais fechada, mais séria, que não gosta de interferir nos assuntos de ninguém, que é bem introvertida mesmo. O Impatience, né, que a gente falou no comecinho, que é para as pessoas que têm mais irritabilidade, impaciência com o ritmo das pessoas. Tenho certeza que você não é essa pessoa que tá aí impaciente, querendo ver até terminar esse vídeo e não termino nunca. Ou aquelas pessoas que não tem paciência com o ritmo dos outros, que acham que só você sabe fazer do jeito certo, na hora certa, né? Para essas pessoas. E o Reader, que é para aquelas pessoas que são centradas em si mesmas, que sempre precisam contar o seu problema para todo mundo, né? Que é autocentrado, que só o problema dele existe, que o mundo só pertence a ele mesmo e que acaba se isolando, não percebendo que existem outras pessoas no planeta, né? Então, uma criança pequena, ela tem esse comportamento reader, porque tudo que ela acha que, tudo que tem no mundo, ela acha que é dela. Então, você tá numa sala de aula, os brinquedos todos que tem lá, ela acha que são dela. Se um amiguinho pega, ela vai lá e vai bater no amiguinho, porque o amiguinho não pode pegar, porque tudo é dela. Agressão. Você tem que explicar pra ela que o mundo não gira em torno do umbigo dela. E quando a criança é criança, esse sentimento não é um problema. O problema é quando a criança cresce e continua autocentrado, né? Então, por isso, o Floral Reader.
Já o grupo de hipersensibilidade a influências e ideias, a gente tem o Agreemony, que é para aquelas pessoas que estão aparentemente tranquilas, são aparentemente felizes, estão aparentemente em paz, mas por dentro, mano, estão lá com raiva ou com ansiedade demais, ou tão tristes e estão fingindo externamente que tá tudo bem. É tipo a síndrome do Instagram, né? Porque no Instagram tá todo mundo bem, todo mundo é bonito, todo mundo é magro, todo mundo é rico, todo mundo é perfeito, mas quando a gente, né, desliga a câmera, aí tem o lado B, por trás da máscara, né, por trás da persona, tem as situações aí. E tanto que quando a gente estuda o floral, é o floral que a gente associa ao palhaço, né? Que existe a metáfora do palhaço, o arquétipo do palhaço, que tem a máscara, né, para transformar as situações tristes em alegres, mas no fundo também esconde suas dores nessas horas. Tadinho palhaço. O Centauri, que é para aquelas pessoas que têm vontade e personalidade dominada por alguém, ou aquelas pessoas submissas demais, sabe? Que não faz nada se não ficar na cola dos outros. Bem submissa nos grupos mesmo, na família. Então, é um floral para essa pessoa. O Walnut. O Walnut é um floral muito bacana, é um floral floral coringa. Eu falo coringa. Coringa. Floral coringa, porque ele ajuda quando você está fazendo alguma mudança na vida, uma transformação e você está com dificuldade de desapegar. Às vezes a criança, por exemplo, está com o dente nascendo, então é uma mudança que enche o saco um pouco, né? Então é bom. Ou uma pessoa que está mudando de residência, mudando de país, mudando de casa, se separou, ou tá casando, tá mudando de situações na vida. E não importa quais situações são essas. Então o Walnut é um floral bacana para esse período de adaptação, né? Uma escola nova, a faculdade está fazendo, rotinas novas. Holly é para aquelas pessoas que se sentem injustiçadas pela vida, aquelas pessoas que têm aquela raiva, que têm vontade de se vingar do mundo, né? Não digo que seriam os escorpianos, mas todas as pessoas, né? Sem brincar com os estereótipos, né? O mundo está contra mim, eu preciso o Kylo Ren, né? Do Star Wars, né? É legal às vezes a gente associar o floral a algum arquétipo, algum símbolo, porque é mais fácil quando a gente vai medicar alguém, se automedicar. Mas fica aí então, que o Holly é importante, né, para esse tipo de pessoas. Aí a gente tem o grupo do desalento e do desespero, e a gente tem vários florais aí nesse grupo. Então a gente tem o Lark, que é um floral para aquela pessoa que não tem autoconfiança, que ela precisa resgatar essa autoestima, autoamor por ela mesma. Então às vezes ela antecipa o fracasso, ela acha que nada vai dar certo, que ela vai começar, mas não vai dar certo. Então para ela é um floral bacana. A gente tem o Pine, para aquelas pessoas que sentem culpa, né, autorreprovação por seus atos e não se perdoam. Então, um floral muito bacana para perdoar e para se auto-perdoar. Inclusive, se você está fazendo Ho'oponopono, que também é uma técnica bacana para perdão e auto-perdão, se você associar ao Pine, vai ficar uma coisa bacana para você. Tem o floral Elm, que é aquela pessoa que entra em desespero pela sobrecarga das obrigações. Então, vê que tem muitas demandas, acaba assumindo muitas responsabilidades e depois vê e percebe que não vai dar conta, então é para essa pessoa que o Elm é indicado. Também a gente tem o Sweet Chestnut, que é um floral para angústia extrema, desolação, sentimento de ter chegado ao limite da resistência, sabe? Tipo, Star Wars é sempre um exemplo, né? Tipo, sempre tem uns personagens que estão achando que estão no limite, lá que você acha que o personagem não vai sobreviver, de repente ele ressurge das cinzas. Então o floral, esse Sweet Chestnut, ele pega a pessoa lá do limbo e torna, né, faz ela ressuscitar. Mãozinha amiga. É aquela mãozinha amiga necessária. Também temos o Star of Bethlehem, que é um dos florais que também estão no compêndio do Rescue. E ele é para pessoas que tiveram algum problema, algum choque, algum trauma, ou até desmaiaram, sofreram uma pressão mental e emocional muito forte, então é bacana. Até indicado para as pessoas que estão em coma, no hospital, internadas, é um floral bacana para isso. O Willow é para aquelas pessoas que guardam muito ressentimento, rancor, mágoa, então é um floral bem indicado nessas situações. Oak, que é um floral para aquela pessoa que não se rende às doenças, é corajoso, é forte, mas esquecem de respeitar os seus limites. Então, guerreiro, lutador, e vamos que vamos, mas
esquece de si mesmo, esquece do prazer, esquece do lazer. Então ajuda a equilibrar, né, essa energia do guerreiro aí, da rotina de conseguir vencer as coisas todas, mas também de ter o seu momento de equilíbrio, de prazer, de alegria na vida. Temos também o Crab Apple, que é para aquela pessoa que se sente suja, que não se sente, não aceita o seu próprio corpo, que tem dificuldades de autoaceitação mesmo, que se autocondena, que se mutila e algumas coisas assim. E é muito importante, né? Inclusive a gente no curso de floral, quando eu fiz, eles associavam a questão do Michael Jackson, que quando ele descobriu que tinha o vitiligo, ele começou a tomar medicamentos para clarear a pele. Então é como se a pessoa não se aceitasse, então ela começa a fazer cirurgias plásticas e ela vai se mudando, se transformando externamente para poder se autoaceitar. Então é esse tipo de temperamento, tá? E também temos o floral do grupo da preocupação excessiva com os outros, né? Então o Chicory é para aquela pessoa que é possessiva em extremo. Conhece aquelas mães que ficam assim, ele passou protetor solar, meu filho, pegou a camisa, levou o guarda-chuva, né? Que se preocupam excessivamente, que se a pessoa sai, não dorme enquanto a pessoa não chega. Então é muito bacana, que tem ciúme, né? Tem bastante ciúme, então é bacana isso. Né? Um floral. E não é só isso, tá? É a pessoa que sente ciúme, mas ela cobra do outro o mesmo tipo de amor que ela tá dando. Então é para esse tipo de pessoa que o Chicory ele serve, porque cada floral ele serve especificamente para um tipo de situação. O Vervém é para aquelas pessoas que têm excesso de entusiasmo por tudo, quando gosta de um assunto fica apaixonada por aquele assunto, mas ele não quer ficar só com ele aquela informação, ele quer que todo mundo fique com a mesma opinião que ele tenha, que vá para o mesmo caminho que ele, que acredite nas mesmas ideias que ele e acabe exagerando um pouco. Então, para essas pessoas, o Vervém é muito importante. Eu já fui muito Vervém, às vezes quando eu tô muito, eu volto, né? Mas quando eu gosto muito de alguma coisa, eu gosto muito de Star Wars, eu quero que todo mundo goste. Então eu falo disso o tempo todo, contamino todo mundo com isso. Se eu gosto que as pessoas aprendam sobre terapias florais, eu vou lá e fico falando. E não quer dizer que você não pode falar sobre as coisas que te apaixonam, mas que você tem um equilíbrio, respeito, né? O bom senso quando o outro quer ouvir sobre aquilo, né? E nem sempre o outro quer ser convencido de nada. E você não é obrigado a mudar ninguém, convencer ninguém e fazer com que ninguém pense como você. Certo, Gu? Certo. Também existe o Floral Vine, que é aquelas pessoas dominantes, inflexíveis, que só querem do jeito delas, mas que tendem à agressividade, à violência. Então, né, pessoas que agridem as outras e, né? Então, essas pessoas aí. O Beach, que é um floral para aquela pessoa que é intolerante, que é crítico, que é arrogante, que não aceita nada dos outros, que sempre quando a pessoa faz uma coisa bonita, a pessoa vai lá e critica, né? Tá viajando, tá tudo lindo, a pessoa tá criticando, enchendo o saco, sabe? É o Beach, essa pessoa intolerante, que não consegue né, entender, não tem empatia com os outros, nem com as situações, nem com nada. Tadinho. Tadinha dessa pessoa, realmente, porque fica frustrada, né? Porque não consegue se libertar, não consegue ser feliz, não consegue ser leve, né? Então o Beach é um floral para esta pessoa. E temos também o Rock Water, que é para aquela pessoa de rigidez moral muito severa, que é autoexigente, que se cobra muito, que se cobra ao extremo e cobra os outros também, né? Então tem padrões muito rígidos, regras muito rígidas de conduta e que se isso é ultrapassado, se adoece e acaba adoecendo os outros também por causa disso. E claro, como a gente falou, o Rescue Remedy, que ele é formado pelo Impatience, pelo Star of Bethlehem, que mais? Pelo Rock Water, se não me engano, e tem mais um que agora eu me perdi aqui na lista enorme, mas que eu posso colocar aqui no box de informações. Daí, como é que o floral funciona, né? Primeiro de tudo, é muito importante que a gente procure um terapeuta floral. Por quê? Quando o Bach, ele sistematizou, ele pensou que na verdade, ele criou um sistema tão fácil para que todas as pessoas que lessem essas características conseguissem encontrar o seu floral. E isso é muito válido, né? Então, se você pegar essa listinha de floral e você falar, nossa, eu sou muito desse jeito, eu vou tomar esse floral. Acontece que o processo de terapia com o floral, ele não é igual você tomar um remédio para dor de cabeça. Ele vai começando a mexer com você, igual, por exemplo, se tem um lago na sua frente, chove, né? Quando chove, geralmente
cai umas folhinhas, tem sujeirinhas. Só que quando você olha depois da chuva, aquele lago, ele parece calmo, ele parece limpo. Só que se você começar a mexer assim na água, aí você vai ver os galinhos, aí você vai ver os bichinhos que morreram. E o floral, ele mexe na gente desse jeito. Então, se você tá ansiosa, se você é uma pessoa ansiosa, você vai tomar o floral, você não vai ficar calma com o floral. Você vai começar a ter consciência das causas daquela ansiedade. Você vai começar a perceber os motivos que te levam a ser assim, ou você vai começar a ter outros tipos de reação similares para você perceber que na verdade o que é de verdade para você. Então, na verdade, ele vai te mexer. Nossa, eu falei várias vezes de verdade. É porque ele vai mexer com o seu aspecto emocional. Ele não vai mexer diretamente com o seu aspecto físico. E nesse caso, eu acho adequado que a pessoa faça uma terapia floral com um terapeuta floral. Porque os florais, eles não têm nenhuma contraindicação, porque eles são naturais, e como a essência dissolvida em água, a proporção dela é muito pequena, então você não tem o efeito negativo, porém você tem efeitos, né? Então, vou dizer, da última vez que eu fiz florais pra mim, eu misturei algumas essências nele, e com um objetivo específico de fazer determinadas curas emocionais. Só que, óbvio, ele não me deixou tranquila, ele me deixou agitada, porque ele começou a me revelar aquilo que me inquietava. Ele começou a me fazer lembrar disso em sonhos, em situações do dia a dia. Então, se eu estava muito impaciente, eu começava a ficar muito mais impaciente ainda. Eu falava, gente, mas não era para curar a impaciência? Na verdade, não, é para me mostrar a causa da impaciência, para eu poder trazer isso à tona, elaborar, resolver, ressignificar e curar. Eu acho que qualquer tipo de terapia que a gente for falar aqui nesses vídeos sempre vai acabar voltando nesse mesmo lugar, que é, para curar alguma coisa é preciso trazê-la à luz. Então não adianta você achar que vai fazer barra de axis, que você vai tomar floral de Bach, que vai tomar homeopatia e que as coisas vão ser tiradas de você. Você vai fazer Theta Healing, isso vai substituir a crença e acabou. Se você não sabe nem qual crença você tem, que tipo de sentimento, que tipo de trauma que te prende, você não vai conseguir se curar. Então é preciso tirar da sombra, né, do nosso inconsciente que está lá guardadinho, essas informações que te causam esses sintomas. Então, a terapia floral, ela vai fazendo isso. Você leva um sintoma para o terapeuta, ele faz um diagnóstico, ele te indica alguns florais, você toma por um período de 20, 21 dias, e aí você retorna e você relata os sintomas que você teve, e aí nesse tratamento, às vezes ele vai alterando os florais, até ele conseguir descobrir de verdade a causa, e você ir elaborando isso. E a gente só vai elaborando sintomas quando a gente fala sobre eles, ou escreve sobre eles, né? Quando a gente faz as catarses necessárias. Então, é muito importante que a gente tenha um acompanhamento, né? Claro que isso não impede de você comprar o floral em qualquer farmácia de manipulação, porque como ele não tem a essência dele não é tão pesada, então a Anvisa não proíbe que você compre sem receita, então não tem problema, desde que, claro, que a farmácia tenha uma qualidade, então pesquise sobre isso. Mas é muito importante que você faça um acompanhamento, né, de fato, se você quer curar alguma crença, algum sintoma emocional, psicológico e até físico. Porque com certeza nesse processo, durante o uso do floral, você vai sentir alguns efeitos. E é importante que você entenda o porquê disso, para você elaborar isso direito e para você curar isso, né, da melhor maneira possível. Sobre comprovação. Então, muitas pessoas acham que o floral de Bach ele é um placebo. O que é um placebo? É um remedinho de açúcar que os cientistas eles aplicam em pesquisas para saber se o remédio tem validade de verdade ou não, né? Se você tomando aquele remédio ele vai ter efeito ou se só tem efeito psicológico. Mas eu vou fazer questão de deixar aqui no box de informações alguns artigos científicos, que existem vários artigos científicos, várias pesquisas relacionadas ao uso de floral de Bach em animais, em plantas, em crianças com hiperatividade, né, em Cuba, aqui no Brasil também, que comprovam a eficácia dos florais, né, que quando a pessoa toma um floral, um ansiolítico, no caso do Agrimony, por exemplo, que é um floral para ansiedade,
Quando você toma, você consegue mensurar farmacologicamente, né, por exames farmacológicos, que aquela pessoa, aquele remédio, ele surtiu um efeito sim. Então é muito importante que a gente saiba disso pra gente não disseminar informações falsas, né? E descredibilizar terapias só porque talvez você não teve o que você esperava. E talvez você não teve o que você esperava, não porque você não estava no caminho errado, mas porque você estava com a expectativa errada, né? Porque às vezes a pessoa só quer uma coisa mágica. Tomei, já amanhã já tô boa. Mas não quer ter nenhum trabalho, né? De se autoconhecer, de auto se desenvolver e realmente entender as causas disso. E o Bach, quando criou essa terapia, ele pensou exatamente nisso, que a pessoa pudesse ser autônoma para que ela pudesse se autogestar, né? Autogestar sua saúde para que ela não adoecesse mais. Então, se a gente entende hoje pela psicossomática que a gente adoece por conta das nossas crenças, nossas sensações, nossos sentimentos, nossas emoções, por que não trabalhá-las de verdade numa terapia alternativa, né? Então, no SUS hoje também as pessoas já podem fazer gratuitamente a terapia floral. Pesquise aí na sua cidade. Eu sou terapeuta floral, então se quiser me procurar para isso, né? Posso ser uma contribuição para você. Para você comprar, sempre tem farmácias de manipulação que te ajudam a encontrar o remédio melhor, mas com validade, tudo certinho. Ele é feito com base de conhaque ou vinagre de maçã, mas isso não é é 0,0005 de álcool, então não vai deixar ninguém bêbado, ninguém nada disso, né? E com certeza vai fazer um bem para você que tá buscando alguma cura. Certo, Gustavo? Certo. Gostou desse vídeo? Gostei. Tá, eu acho que foi completo. Eu sei que eu não precisava falar de todas as essências, mas eu acho que é importante para clarificar para quem tá buscando e saber, né, essa curiosidade aí também. E às vezes tá assistindo e se identificar e achar que realmente pode procurar por esse floral na farmácia mais próxima, etc. Mas se quiser realmente fazer um tratamento específico, procure um terapeuta floral. E claro, nunca, 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 em qualquer circunstância, deixe de fazer um tratamento médico quando você está fazendo médico tradicional, quando você está fazendo uma terapia alternativa. Nunca abandone nenhum tratamento. Todos eles juntos é que vão ajudar você a se sentir melhor. Certo? Falhou bastante a garganta, mas falei aqui quase 40 minutos com vocês, então gratidão. Até o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha, qual que é o sintoma que você sente mais, qual é o próximo vídeo que você quer assistir e até o próximo. Tchau, beijo. Arrivederci.